De volta com o nosso Você Bonita e agora a gente vai falar de unhas. Meninas, uma unha bonita a gente gosta, né? Mas a gente sabe também que as unhas acabam revelando coisas a respeito do organismo como um todo. Então a gente precisa estar atento para observar, para prevenir algumas questões. Então a gente convidou a dermatologista, a doutora Natália Venturelli, mais uma vez. Bem-vinda. Obrigada, Carol. Pra gente falar então das unhas e antes da gente citar aqui tudo que hoje já existe, né? Tem moda, olha, todo mundo quer deixar a unha, né, compridinha e tal. Tem várias ideias que a gente, inclusive, vai falar para vocês entenderem. Mas, doutor, eu queria começar o seguinte. Nessa época do ano, aumenta um pouco o risco da gente ter algum tipo de contaminação, né? Sim. Os fungos são bem frequentes na época do verão, né? Porque tá calor, tá úmido. E a unha é ótima para o fungo, né? Porque tem esse ambiente propício para o crescimento do fungo. Quando a gente fala da mão, ela tem um crescimento mais rápido, então é mais difícil a gente ver o fungo na mão, mas ele está sendo mais frequente, porque agora a gente usa esses alongamentos e aí tem a possibilidade maior de ter o fungo na unha da mão. A unha do pé, ela cresce lento, então ela facilita ainda mais o crescimento do fungo. Puxa vida, vamos ficar atentos. Então, doutora, já também tem receitinha caseira. A gente começa falando aqui, ó, dos alongamentos, unhas de porcelana. As unhas são muito lixadas e há a possibilidade de aparecimento, então, de fungos. As unhas de porcelana, elas são iguais às de acrílico, então elas são feitas desse acrilato, só que é uma técnica de como aplicar esse acrilato. E aí, para elas aplicarem, elas fazem lixamento da parte superior da unha. Então, retira essa primeira camada. E isso é muito prejudicial, porque vai deixando essa unha mais enfraquecida, né? Mais molinha. Então, a gente precisa, quando opta por fazer esse tipo de unha, a gente precisa depois fazer um descanso, né? Precisa. Precisa. Não pode ser uma unha para você usar sem parar. Você tem que usar e depois você precisa parar um pouquinho, fazer um descanso, essa unha se recuperar para você aplicar novamente. E ela tem que ficar bem curtinha, né? Quando você faz um alongamento muito longo, essa unha vira uma alavanca. É como se eu fizesse a força e eu posso puxar a minha lâmina. Entendi. Porque a unha fica ela fica mais fixa na unha do que a unha está no dedo. Entendi. Então, é possível eu tirar a unha e ficar com esse dedo danificado, né? Olha, e dá até aflição falando assim. Então, primeiro cuidado que a gente tem que ter. Aí, ó, a gente vai falar também no próximo das unhas em acrigel. Acrigel, isso eu não conheço. Caso o gel for retirado na lixa, pode causar enfraquecimento também nas mesmas. Então, o acrigel, né, ele é o acrílico da porcelana junto com o gel. Então, ela associa essas duas técnicas para fazer esse alongamento. Na hora que ela põe o gel para colar esse acrílico, ela tem que colocar dentro daquelas câmerazinhas de luz, que aí é outra coisa que a gente precisa discutir, né? Conta então, doutora, conta tudo, fala toda a verdade. Então, eu acho que a gente precisa, eu não tô falando que sou contra, eu acho que é uma moda e muitas mulheres fazem pela praticidade. Tem que procurar um bom profissional, tem que dar esse espaço de 15 dias, fazer manutenção, cuidar dessa unha. E o cuidado com aquelas câmeras de luzinha para secar o esmalte é que elas são luzes ou de LED ou luz UV. E aí, quando eu tenho uma luz de LED, eu tenho uma luz mais segura, mas é um aparelho caro, não é o mais frequente da gente ver nos salões. Mas a gente tem também a luz UV. Quando a gente fala em luz UV, é UVA, é a mesma luz que vem do sol. E aí a gente tem esse UVA com uma chance de dar câncerzinhos de pele a longo prazo. Não usando uma vez, mas aquela paciente que faz toda semana a longo prazo, a gente não tem como mensurar o dano que vai causar. Então, quando a gente escolhe essa câmera, usar pelo menos o protetor solar nas mãos, pelo menos fator 30 para dar uma protegida, né, na pele da mão. Então, ó, você vê, vai a lente, nem pensa nessa situação. Essa, então, é para secar o esmalte? Isso, esse gel dessas unhas, ele precisa, às vezes, de secagem com luz. Então, fiquem atentas. O próximo, olha lá. Unhas acrílicas não causam fungos, mas deixam as unhas naturais muito finas. Isso, o acrílico é a mesma coisa, ela tem que lixar então a superfície, a primeira camada de queratina, então a gente tira essa primeira camada para pôr o acrílico. Ela fica mais colada, por isso a chance menor de fungo. Mas quando ela coloca e deixa essa unha um pouco, se tiver um espacinho ali, toda vez que eu mexer com água, fica úmido, e aí a chance de ter um fungo ali e eu não conseguir ver por causa da unha.
Entendi. Então a gente precisa, esse não pode colocar e abandonar essa unha ali, porque senão pode ficar bem grave, né? Pode ter uma infecção maior. E aí a gente não consegue enxergar mesmo, né? Não porque tá por cima a unha de acrílico. Tá coladinha. Olha lá a próxima. Unhas de fibra de vidro. Há a possibilidade do aparecimento de fungos. As outras que a gente viu, elas têm tipo uma tip que eles falam, é como se fosse um molde para colocar. A fibra de vidro, elas são como se fossem fiozinhos de cabelo. São vários fiozinhos de acrílico e ela vem com o gel por cima. Então, ela fica com mais espaço. Então, eu tenho maior chance aí de ter um fungo nessa unha. Mas é uma unha que fica mais natural e que acaba sendo uma opção mais escolhida aí. Então, no final, doutor, o ideal é que quem quer uma unha mais comprida, deixa a unha crescer mesmo e cuida da unha. A gente precisa, né? A gente tem 20% da população com uma síndrome de unhas frágeis, que é muito mais frequente nas mulheres. Quando a gente tem síndrome de unhas frágeis, a unha é fraquinha, não está crescendo, a gente precisa saber o que está acontecendo e tratar. A unha, ela mascara, né? Como se ela fosse só uma maquiagem. Né? E a gente precisa, na verdade, cuidar da nossa unha, deixar ela saudável, porque ela reflete tudo do nosso corpo mesmo, tanto o cabelo quanto a unha, ele reflete quanto o nosso corpo está saudável, né? Já tem perguntinhas do público no @VocêBonitaTV. Vou lá e já volto pra gente continuar, que a gente vai falar também, ó, das unhas, então, desnutridas. Que é exatamente isso que a doutora iniciou, né? Porque precisa cuidar, pode estar mascarando algum outro problema. Agora, vamos pro próximo tópico aqui, falando das unhas, que é exatamente isso. Como estão as suas unhas? Bom, eu tô com um esmalte vermelho agora que eu não vou conseguir ver mesmo, né? Na hora que vai tirar. Então, identifique as características, né, das unhas desnutridas. Doutora, explica um pouquinho pra gente. É o que a gente começou a falar, que é uma síndrome de unhas frágeis. Isso pode ter a ver com algum quadro de desnutrição, alguma falta de algum nutriente no nosso organismo. Então, desde uma anemia, deficiência de ferro, até deficiências de micronutrientes, zinco, selênio, vitamina A, são coisas importantes para o fortalecimento da unha. E quando a gente vê essas linhas verticais, elas estão muito relacionadas com ressecamento, com envelhecimento da unha, ou até anemia por ferro, deficiência de ferro. Então a gente tem que observar se vão ter essas linhas, se ela vai estar ali na horizontal, aqui buraquinhos. Isso tem a ver com desnutrição, mas a gente precisa investigar esse paciente como um todo. Tem outros quadros que dão essas características. Problema de tireoide, alterações hormonais. A gente precisa investigar quando a gente tem um quadro de que a unha não está forte, não está fortalecida. E tem algumas doenças que acometem a unha, como a psoríase e o líquen, que também podem acometer só as unhas. E quando a unha, ela fica esbranquiçada e solta, assim? Isso. O esbranquiçado da unha, ela pode ser um fungo superficial. Ela pode ser principalmente por desidratação, que a gente vai falar, que é o quê? Ficou muito tempo de esmalte, não troca, não descansa, não hidrata essa unha, ela vai ficando ressecada, esbranquiçada e precisa fazer essa pausa para ela recuperar a hidratação e voltar a ser brilhante, lisa, né? Tirar esse aspecto do opaco dela. Vamos pro próximo, então, olha lá, o que mais a gente precisa observar nas nossas... Desculpa, Gláucia. Esse aqui, ó. Então, a gente tem que olhar se elas estão muito finas, eu acho. Crescimento lento, frágeis e quebradiças. Isso mesmo. Todas essas características ainda estão nessas unhas que estão desnutridas. Essa é a principal. Essa frágil quebradiça, que a gente chama, que é a mais comum da síndrome das unhas frágeis. Aquela unha que fica em escaminha, quebra no meio, não consegue crescer. A gente precisa investigar. Hoje tem suplementação, tem medicamento como a biotina, que já é estudada e que consegue fazer esse queratinócito, que é a célulazinha da sua unha, ficar mais colada. Voltar, então, né? E crescer e parar de quebrar. Ó, tem mais uma tela pra gente mostrar. A gente também tem que observar quando ela tem uma descamação, quando elas estão ressecadas, que é aquilo que você comentou, que ela fica meio branquinha, e quando elas estão flexíveis. Isso, quando você aperta e ela tá móvel mesmo, ela movimenta, né? Ela tá frágil. Então, todas essas características indicam que a unha está frágil. Uma coisa que deixa a unha muito frágil é quem mexe com água, com solventes,
como as acetonas, como os materiais de limpeza. Então, esses solventes, eles acabam desidratando as unhas, deixando elas ainda mais fracas, né? Aí, ó, no próximo, então, a gente vai para essas unhas desidratadas, com descamação, as ressecadas, quebradiças e frágeis e sem brilho. Então, no fundo, né, doutora, quando a gente observa qualquer coisa no aspecto um pouco diferente, a primeira coisa que a gente identifica é que ela pode estar desidratada. Mas até que ponto é só uma questão realmente de uma falta de vitamina, de uma desnutrição ou até do uso, como você colocou ali, de produtos de limpeza, ou é uma coisa sistêmica? Isso, as unhas, elas servem para identificar doenças sistêmicas. Alterações ungueais identificam doenças sistêmicas. A gente sempre vai do mais comum até as doenças sistêmicas. Então, primeiro, vamos pensar, tá tendo trauma? Tá ficando de esmalte, não está tirando? Trabalha com produtos que são solventes? Molha muito a mão? Não usa luvas para trabalhar com água, com limpeza? Está exposto muito a sabão, o sabonete, ele é um irritante primário, não quer dizer que você tem alergia. Quer dizer que se você se expor todo dia ao sabonete, dá aquelas inflamações na unha que são chamadas de paroníquia, que é por causa do uso excessivo do sabão ou porque removeu muito a cutícula. A cutícula é super protetora da unha e a gente não deveria tirar, mas elas são muitas vezes retiradas e a gente acaba tirando essa proteção da unha. Entendi. Então, a gente precisa primeiro ter esses cuidados e depois investigar as doenças sistêmicas. Então, se eu tenho uma alteração muito grave, por exemplo, a unha é totalmente descolada, a gente precisa pensar, às vezes, numa psoríase. Então, precisa investigar se essa paciente tem psoríase. Eu já fiz tudo, não melhorei, já cuidei das minhas unhas, elas continuam com problema, a gente precisa ver se não tem. Fazer um exame de sangue, ver se não tem anemia, se não tem deficiência de zinco, se a gente não precisa suplementar. Nosso corpo é super inteligente. Então, nossa unha e nosso cabelo, ele fala assim, olha, tá faltando alguma coisa? Eu paro de nutrir a unha, paro de nutrir o cabelo e vou resolver aquele problema. Entendi. Então, a gente precisa suplementar para o cabelo voltar a crescer, a unha para ela ficar mais fortalecida. Só que pode ser também aqui o que é comum, né, doutora? Micose. Então, distal, proximal e superficial. As micoses, elas são 50% dos problemas de unha que a gente atende no consultório, né? Então, a micose ela é muito comum porque o fungo vive muito bem na nossa unha, como a gente disse no começo. E às vezes a gente não tem sintoma nenhum, a gente não sente dor, não sente coceira, a gente só vê que ela muda de cor, que ela fica descolada, que é essa primeira distal é a mais comum, que é a lateralzinha do dedo, tá descolada, amarelada, espessa, grossa. Então, a gente precisa cuidar. A proximal, ela é menos frequente, ela começa aqui, bem na raizinha da unha, e a esbranquiçada é aquela superficial que acomete toda a unha. Esses fungos, quando a gente vai cuidar em casa, são difíceis de tratar, porque o fungo realmente gosta da unha. Então, a gente associa tanto o medicamento oral, quanto o remédio de passar, e quando de passar a gente escolhe os esmaltes, porque o esmalte ele tem essa capacidade de deixar o remédio em contato com a unha mais tempo, e muitas vezes tem que ter o cuidado em casa, você tem que cortar e toda essa parte que está espessa, toda essa parte que está descolada, tem que lixar, nesse caso tem que lixar a parte superficial e a pontinha da unha para aplicar o remédio, para ele ser mais eficaz, para a gente conseguir resolver esse problema. Doutora, eu vou dar um tempinho para mandarem perguntinhas no @VocêBonitaTV. Vou lá e já volto e a gente ainda tem receita caseira. Volto já. Olha quanta coisa. Na tela quem escreveu pra gente, olha lá. Gu, querido, um beijo pra você. É verdade que usar azeite de oliva ou vinagre de maçã faz com que as unhas cresçam mais rápido? Ai, doutora vai contar já já, hein, Gu? Ele sabe tudo, esse Gustavo. Vamos lá, deixei uma perguntinha do Gustavo e eu acho que ele acertou com alguns ingredientes daqui, né, doutora? Se é verdade, se é azeite de oliva ou vinagre de maçã, vão deixar as unhas crescendo mais depressa. Bom, o crescimento da unha, ele é genético. Então, a unha da mão, ela vai crescer em torno de 3 milímetros a cada mês. E a unha do pé, 1 milímetro a cada mês, ela cresce mais lentamente. Não tem nada que você possa passar que vai fazer sua unha crescer mais rápido. Isso não. Agora, a gente pode usar tanto o azeite quanto o vinagre com algumas indicações boas para a unha. Olha que legal. Ô, Gu, você acertou. Ela tem justamente isso para nossa receitinha caseira. Vamos fazer agora, Glaucio, ou antes eu te respondo mais perguntinha? Receitinha, vamos lá. Então, vamos lá. Aqui, a gente tem uma receitinha à base de óleo. Então, quando ele falou o azeite,
né? A gente misturou aqui tanto o azeite de oliva quanto o azeite de amêndoa, né? Tá. O óleo de amêndoa. E a gente pode misturar os dois para a gente fazer uma medida certinha. Então, a mesma quantidade de um e do outro. Certo. Para a gente fazer banho de imersão. Quando a gente fala em hidratação da unha, a nossa unha ela é formada 10% de água, Tá. pouca gordurinha e queratina. E aí, como que eu hidrato a minha unha? A melhor forma de hidratar a unha é usar óleo. Tá. Então, a gente faz esse banho e pode pôr o dedinho mesmo, deixar 3 minutinhos as unhas imersas no óleo. Que Ela legal. faz uma película, protege da água, do sabonete, das coisas que a gente usa no dia a dia. Ou a gente faz assim, ou a gente compra um olhinho que venha em gotas, porque aí você pode pingar durante o dia. Ah, tá muito seca, Tá. pinga o olhinho, faz uma massagem, deixa essa unha hidratada e pode fazer isso várias vezes ao dia. Tá? Esse é um óleo de rícino também que é super hidratante, tem bastante vitamina e pode melhorar essa hidratação das unhas. A gente pode usar essa dica, então, por exemplo, no dia que você vai fazer a unha, né, que vai esmaltar e tal, tira o esmalte, fica uns minutinhos antes de fazer? Pode. O ideal é que a gente tire esse esmalte uns 2 dias antes para a gente poder hidratar essa unha em casa, ou pelo menos um dia na semana, eles falam, a gente hidratar essa unha para depois renovar o esmalte. A gente evita aí a desidratação das unhas. E quando for remover, opte pelos removedores e não pela acetona. O removedor ele é mais leve, mais suave do que a acetona na hora de remover esse esmalte. E ainda tem dica para o esmalte durar mais tempo. Tem, Achei isso tem. legal. Olha lá que interessante, ó. Se o seu esmalte não tá durando, número 1, limpe bem as unhas. Número 2, use base fortalecedora de cobertura fosca. E número 3, aplique camadas finas de esmalte. Olha que dica legal. Essas dicas ajudam bastante o esmalte durar mais. E voltando para a perguntinha do Gustavo, faltou o vinagre. Que o vinagre Diga. é super importante, que a gente pode fazer associado com tratamento de fungo. Tá. O vinagre tem uma capacidade de alterar o pH da unha e aí ele não deixa aquele fungo crescer. Então, a gente pode usar o vinagre misturado com água, o vinagre de maçã que ele falou, colocar no algodãozinho e colocar nessas unhas que estão acometidas. Quando tá lá assistindo TV, fazendo alguma coisinha, põe o algodãozinho na unha. Isso ajuda a alterar o pH, dificulta o crescimento do fungo. Não pode deixar de usar o antifúngico, os remédios, mas isso pode te ajudar em casa. Também. Tem perguntinha, olha lá, dá tempo. Obrigada, olha lá, minha sobrinha tem 10 anos e ela sempre me pede para deixá-la fazer alongamento. Há contraindicação para criança mesmo com todo cuidado? As crianças têm a unha mais fina, então para elas não é indicado mesmo. Quando vai fazer o alongamento, eles lixam a unha, lembra? Fica fininha, depois eles passam o esmalte, faz essa alavanca, na hora de remover, usa acetona para tirar, então deixa a unha ainda mais fraca, então tem risco sim, principalmente para as crianças, ela é contraindicada. Para as crianças brincarem, porque eu me lembro quando eu era criança, também gostava desses negócios, que é brincar. Tem aquelas que cola e tira. Ah, essa de colar ela Não pode, é? A de né? colar. Desde que ela não tenha alergia à colinha, cola, tira, não tem problema Tem preço nenhum. legal, tem o adesivinho, colou, tirou, fica tudo bem, ela vai ficar feliz. Faz o maior sucesso. Não é? Olha lá quem escreveu pra gente na tela. Michele, obrigada. Quanto tempo devemos fazer essa pausa, descanso, sem essas unhas? Então, as que a gente comentou aqui. O ideal é que a gente use essas unhas esporadicamente. Não é para fazer uso para sempre dessas unhas, porque você vai deixando essa lâmina cada vez mais fina. Mas pelo menos uma semana deve-se descansar. E quando é só o esmalte, pelo menos um dia na semana descansar o esmalte. Também descansar. Tem mais uma, dá tempo. A gente só tem um minutinho, mas vai dar tempo. Ó, Valdomiro, obrigada. Trabalho com aulas de natação. A piscina é tratada com ozônio e minhas unhas dos pés têm uma aparência fraca e às vezes até quebram. Como eu posso melhorar a saúde delas? É super difícil, porque quando a gente fala que está trabalhando com a água da pia, a gente manda colocar luva de vinil, sem talco, às vezes até uma luvinha de algodão por baixo, porque a unha não gosta de água. Quando ela fica na água, ela vai ficando fraca e não gosta de água. Então, ele tem que chegar em casa, secar bem essa unha e passar um olhinho. Acho que o óleo vai te ajudar bastante aí. E antes de ir para a piscina, passa o óleo, porque ele vai te proteger da água da piscina. Doutora, muito obrigada, sensacional. Você vê, às vezes a gente acha que, né, tá tudo bem e tal, e existem coisas que a gente tem que prestar atenção mesmo no nosso corpo. Olha que importante, quanto conteúdo falando de unhas, hein? Vai lá no Instagram da doutora, que é o @doutora abreviado, Natália Venturelli.
com 2 L's e I no final, @doutora abreviado, Natália Venturelli no Instagram. Vocês encontram já o trabalho, ela que é dermatologista. Obrigada mais uma vez pelas informações. Compartilhem essa pauta, que isso é super importante, viu? A gente volta amanhã ao vivo, 12:30, e claro que eu estou te esperando. Meninos, muito obrigada, beijo, beijo, até amanhã. Bem-vindo, Taninho! Beijo, gente! Até amanhã!